Livro 4. Primeiro, quando vive de acordo com a natureza, nossa alma reinante é tão tocada por um profundo respeito pelos eventos da vida que ela se adapta facilmente ao que quer que seja passível de ocorrer. Quando lhe é permitido viver as coisas superiores, seu amor se volta para elas, porém, sempre levando em consideração a existência das coisas inferiores. Ela, em realidade, se alimenta de qualquer ocasião, seja inferior ou superior, como o fogo que faz de tudo o que lhe lançam combustível para suas brasas. Uma pequena chama seria facilmente extinguida pela ventania do destino, mas quando um fogaréu se torna forte, é capaz de queimar tudo o que lhe atravessa o caminho, consumindo os acasos e se elevando cada vez mais alto em direção ao céu. Segundo, não permita que nenhum de seus atos seja realizado sem um propósito, nem de outra maneira que não as que nos prescrevem os princípios perfeitos da arte filosófica. Terceiro, os homens buscam isolar-se em retiros, casas de campo, nas praias e nas montanhas. E você também já desejou muito estar em tais situações. Mas esta é a marca dos homens medianos, pois aquele que filosofa sabe que está em seu poder a decisão de retirar-se para dentro de si mesmo, pois não há local mais pleno de tranquilidade e liberdade do que a própria alma de um homem quando retirada do turbilhão mundano, particularmente naquele homem que carrega dentro de si tal sorte de pensamentos que, quando tem a possibilidade de contemplá-los, encontra imediatamente a plena serenidade. E eu afirmo que esta serenidade é nada mais do que a boa disciplina da mente. Assim, você deve constantemente conceder a si mesmo tal possibilidade de retiro, de modo a poder renovar-se. Adorne seu retiro com os princípios mais curtos e fundamentais, de modo que logo que seja necessário recorrer novamente a eles, você possa purificar sua alma por inteiro e retornar aos assuntos mundanos livre de toda amargura, aflição e descontentamento. Pois o que lhe aflige? A maldade dos homens? Rememore em sua mente tais reflexões, que os seres racionais existem uns para os outros e que suportarem-se mutuamente é um dever dos que amam a justiça. Saiba que os homens incorrem no mal involuntariamente e considere quantos deles, após caírem em inimizades, suspeitas e ódios, lutaram uns contra os outros até que fossem mutilados e reduzidos a cinzas. Assim sendo, trate de aquietar sua mente em relação a isso. Será, no entanto, que é o destino traçado pelo universo o que lhe amargura? Rememore este dilema: ou há providência divina, ou tudo é regido por átomos e acaso. Ou ainda, lembre-se dos argumentos que comprovam que este mundo é uma espécie de cidadela e tente aquietar-se. Quem sabe, são as exigências do corpo que lhe preocupam. Então considere que a mente já não se mistura com o seu sopro vital, seja em seus movimentos suaves ou bruscos. Tão cedo ela toma consciência de si mesma e de suas capacidades. E rememore também as lições ouvidas e compreendidas acerca das dores e dos prazeres, de modo que possa apaziguar tais temores. Mas talvez seja o desejo daquilo que chamam de fama o que lhe atormenta? Veja quão cedo tudo o que já passou é esquecido, e contemple o abismo infinito do tempo em cada lado do tempo presente. Considere igualmente a insignificância dos aplausos, a inconstância de julgamentos daqueles que elegem seus ídolos e, finalmente, o espaço estreito de terra em que vivemos nossas vidas,
e fica em paz, pois toda a terra não passa de um ponto, e a parte que nos cabe habitar nela é ainda menor, ínfima, insignificante. Quão poucos são os homens que vivem neste recanto do mundo, e quão medianas são as suas qualidades. Assim sendo, do que lhe valeria ter todo o seu aplauso? Tudo considerado, é isto o que resta. Lembre-se de se retirar de tempos em tempos neste pequeno território dentro de si mesmo. E, acima de tudo, não se deixe distrair e não violente sua alma, mas seja livre e observe as coisas como um homem, como um ser humano, como um cidadão, como um mortal. E dentre as verdades para as quais você deve se voltar em suas meditações, inclua estas duas. Uma, que as coisas não são realmente capazes de tocar nossa alma, pois todas elas existem externamente, e toda a nossa perturbação surge unicamente da opinião que fazemos delas. A outra, que tudo o que você vê neste mundo logo se transformará e deixará de existir. Ora, lembre-se de quantas destas transmutações você mesmo pôde observar ao longo da vida. Ou seja, o mundo é transmutação, a vida é nossa opinião acerca delas. Quarto, se a inteligência é comum a todos os homens, da mesma forma é a razão, de modo que todos nós somos seres racionais. Sendo assim, a razão que prescreve o que devemos ou não fazer é também comum a todos. Assim sendo, há igualmente uma lei comum, de modo que todos nós também somos concidadãos. Como concidadãos, participamos da mesma comunidade política, de modo que o próprio mundo se assemelha de certa forma a um Estado, pois de qual outra comunidade política em comum se poderia dizer que faz parte toda a raça humana? E é dela, desta comunidade política comum, desta cidadela elevada, que vem nossa própria inteligência, nossa própria razão e nossa própria capacidade de criar leis. De onde mais poderiam vir? Pois assim como a minha parcela mundana, terrestre, é uma porção da própria terra, e a minha parte úmida vem de outro elemento, e aquilo que é quente tem a sua fonte de calor, já que nada surge do que é nada, e nada retorna à não existência, então, da mesma forma, a inteligência deve ter a sua origem em algum lugar. Quinto, a morte é assim como o nascimento, um mistério da natureza. Somos gerados por uma composição dos mesmos elementos aos quais um dia iremos nos decompor. Assim, na morte, não há nada com o que deveríamos nos revoltar, pois que ela não é contrária nem à natureza de um ser racional, nem à razão de sua constituição. Sexto, é natural que tais ofensas sejam proferidas por tal tipo de pessoa. É simplesmente assim que as coisas são. Desejar que fosse de outra forma seria como querer que o figo deixasse de ser suculento. Mas tente a todo custo manter isto em mente, que num curto período de tempo, tanto você quanto ele estarão mortos, e não muito tempo depois, até mesmo os seus nomes serão esquecidos. Sétimo, mande embora a opinião e a queixa será despachada junto com ela. Eu fui ofendido. Suprima a sua interpretação do ocorrido, e a ofensa em si será igualmente suprimida. Oitavo, aquilo que não torna um homem pior do que é, tampouco pode degradar a sua vida. Assim sendo, é incapaz de lhe causar algum dano, seja externamente, seja internamente. Nono, a natureza trabalha sempre em favor do que é útil, a própria natureza. Décimo, considere que tudo o que ocorre, ocorre segundo a justiça. Se observar com atenção, verá que é assim.
Não me refiro somente em respeito à continuidade do encadeamento dos eventos, mas em respeito à própria justiça em si, como se todo o destino fosse repartido entre os homens, levando em conta o seu merecimento. Reflita acerca da sua origem, de como tudo começou e em tudo o que realizar na vida. Tenha em mente a sua história. Busque ser um homem bom, na essência do sentido de ser bom. Que esta reflexão esteja presente em todas as suas ações. 11. Evite enxergar as coisas pelos olhos daquele que lhe ofende, tampouco como ele gostaria que as enxergasse, mas olhe para ele com os seus próprios olhos e contemple-o como ele verdadeiramente é. 12. Um homem deveria ter estes dois princípios sempre em mente. Primeiro, agir sempre de acordo com o conselho de sua alma reinante. Segundo, estar pronto a mudar de opinião e de conduta se cruzar em seu caminho alguém que saiba lhe corrigir, de tal forma que você veja razão para renunciar a alguns de seus pontos de vista. Mas tal mudança de opinião deve advir de um motivo razoável, da justiça, do bem comum e coisas assim, e não somente porque lhe parece ser algo agradável ou que possa aumentar a sua reputação. 13. Você é dotado de razão? Sim, eu sou. Por que então não a utiliza? Pois se a razão trabalhasse por si mesma, qual parte lhe caberia neste caminho? 14. Você tem existido como uma parte do todo. No entanto, dia virá em que você desaparecerá naquilo que o produziu, ou seja, será absorvido neste princípio gerador em mais uma de suas transmutações. 15. Há muitos grãos de incenso sobre o mesmo altar. Um caiu mais cedo, outro mais tarde. Não faz diferença. 16. Se retornar aos seus princípios e ao culto da razão, em 10 dias se parecerá como um Deus diante daqueles mesmos que hoje o tratam como uma fera ou um símio. 17. Não conduza sua vida como se ainda fosse viver 10.000 anos. A morte já vem em sua ronda. Enquanto está vivo, enquanto está em seu poder, seja um bom homem. 18. Quanto transtorno e aborrecimento evita na vida aquele que não se preocupa com o que o seu vizinho diz, ou faz ou pensa, mas tão somente com o que ele mesmo faz, para que seus atos sejam justos e puros. Ou conforme dizia Agatão, não desvie seu olhar para as depravações morais daqueles que o cercam, mas foca todo o seu ser em seguir adiante pela via reta. 19. Aquele que nutre um desejo veemente pela fama póstuma não considera que cada um daqueles que eventualmente lhe guardarem na memória também partirão deste mundo logo após, e da mesma forma aqueles que irão sucedê-los, geração a geração, até que todo o resquício de sua memória por fim desvanecerá, após percorrer vidas que se acendem e apagam como frágeis chamas de vela. Mas ainda que os que se lembram de você fossem imortais e que sua memória fosse indestrutível, o que isso significaria exatamente para ti? E não me refiro ao que a fama significa para os mortos, mas antes para os vivos. De que lhe vale toda a glória e aplauso, senão para lhe seduzir a tomar atalhos na vida? Despreza então toda a ilusão, toda a alegoria externa, e se preocupe em tornar bela a sua própria essência. 20. Tudo o que é belo, de alguma forma, é belo em si mesmo. A sua beleza completa a si mesma. Não depende do que é externo, nem tem a necessidade de ser louvada. Da mesma forma, ela não se tornará nem melhor e nem pior
pelo simples fato de ser admirada. Afirmo o mesmo para as coisas que são consideradas belas pelo vulgo, como, por exemplo, bens materiais ou mesmo obras de arte. Aquilo que é verdadeiramente belo não necessita de nada além da lei, da verdade, da benevolência e da modéstia. Afinal, o que se faz belo somente porque é louvado, o que se torna horrível somente porque é censurado. Acaso uma esmeralda perderia alguma parte de sua beleza se deixasse de ser louvada? Ou o ouro, ou o marfim, ou a lira, ou o punhal, ou a flor, ou o arvoredo. 21º. Se as almas continuam a existir pela eternidade, de que forma o ar as sustenta? E como a terra guarda tantos corpos que já foram enterrados desde os tempos mais remotos? Ora, assim como os corpos sem vida se transmutam e se dissolvem na terra com o passar dos anos, abrindo espaço para outros cadáveres, da mesma forma ocorre com as almas que, após habitarem os ares por certo período de tempo, se transformam e se tornam mais e mais voláteis, até alcançarem sua natureza ígnea e se fundirem novamente ao princípio gerador do universo, abrindo espaço para outras almas percorrerem a mesma via. E esta é a resposta que um homem pode dar acerca da hipótese das almas continuarem a existir após a morte. Mas não devemos considerar somente o número de cadáveres enterrados, mas igualmente o número de animais digeridos diariamente pelos homens e por outros animais. Quantos não são assim consumidos e, de algum modo, sepultados juntamente com os corpos que um dia os consumiu? Ainda assim, após digeridos, eles mal ocupam qualquer espaço, pois que se transmutam em sangue ou ar ou fogo, dentro dos elementos que compõem o seu algoz. Assim sendo, como se dá a investigação da verdade nesta matéria? Pelo discernimento entre o que é a forma material e o que é a sua causa. 22º. Não se deixe arrastar pelo turbilhão da vida, mas em cada momento preserve o respeito à justiça e a cada impressão dos sentidos mantenha a sua capacidade de compreensão aguçada. 23º. Ó Universo, tudo o que se harmoniza contigo, da mesma forma me preenche de harmonia. Nada ocorre muito cedo ou muito tarde, se acontece precisamente quando você assim determina. Tudo o que chega através das suas estações, ó natureza, é para mim como um fruto maduro. Tudo parte de ti, tudo é sustentado por ti, tudo regressa para ti. Diz o poeta, querida cidade de Cécrope, mas não diria você, querida cidadela de Zeus? 24º. Ocupe-se de poucas coisas, aconselha o filósofo, se quiser viver tranquilo, mas considere se não seria melhor dizer: faça o que é necessário, qualquer que seja a razão que o seu ser social determine, e da forma que ele o determina fazer, pois isso não lhe trará somente a tranquilidade de realizar atos bem feitos, como também a paz que advém do fato de serem poucos atos. Ora, como a maior parte do que falamos e realizamos é desnecessária à sua essência, se um homem abdica delas, ele obterá mais tempo livre e menos desassossego. Assim sendo, a cada ocasião da vida, um homem deveria indagar a si mesmo: seria este ato necessário? Melhor ainda seria que ele abdicasse não somente dos atos desnecessários, mas também dos pensamentos, pois que um pensamento realmente digno jamais ocasionará um ato supérfluo. 25º.
Experimenta como a vida de um homem bom pode iluminar os seus dias. A vida de um homem que está satisfeito com a parte que lhe coube do todo, que se encontra em paz com os seus próprios atos, que são justos e está sempre disposto e inclinado ao bem. 26º. Você já não percebeu tais coisas? Atenta também para estas. Não perturbe a si mesmo. Construa a sua existência em meio à simplicidade. Alguém acaso cometeu uma falta? Ora, a própria falta em si é um mal para quem a comete. Algo que não estava previsto se sucedeu em sua vida? Bem, desde o início do universo, tudo o que se desenrolou faz parte do fio do destino. Aceite de bom grado o que já estava reservado a ti pelas leis eternas. Numa palavra, a vida é curta. Você deve colher seus ganhos do momento presente com o auxílio da razão e da justiça. Assim, mantenha-se sereno, mas com sobriedade. 27º. Ou o universo obedece a uma ordem bem estabelecida, ou é um aglomerado caótico de eventos, mas ainda assim um universo. No entanto, poderia subsistir em ti certa ordem enquanto que o todo fosse inteiramente caótico? Ainda mais se considerarmos como todas as coisas são tão diversas e, ao mesmo tempo, solidárias e harmoniosas. 28º. Uma alma trevosa, um caráter efeminado, teimoso, bestial, infantil, estúpido, dissimulado, grosseiro, tirânico. 29º. Se um homem vive como se o universo lhe fosse estranho, sem interessar-se pelo que há nele, tampouco teria alguma ideia do que se passa em seus dias. Ele é como um fugitivo que abdica do convívio em comum. Ele é como um cego que cerra seus olhos para o conhecimento. Ele é um miserável, sempre em necessidade da piedade dos animais, pois que não possui em si mesmo o que é necessário para a vida. Ele é um tumor no corpo do mundo, pois que se colocou à parte da razão e da ordem da natureza, voltando-se contra os eventos que não compreende. Ora, tais eventos surgiram do mesmo lugar que ele surgiu. Ele, no entanto, vive como um resíduo das cidades, como um membro amputado da alma comum, da qual ele, em realidade, sempre fará parte, ainda que não perceba. 30º. Lá vai um filósofo sem túnica, e aqui vai mais um, sem livros na mão. Aquele outro seminu afirma: não tenho pão, mas subsisto pela razão. 31º. Ainda que ela possa ser pobre, ame a arte que lhe coube aprender, e se contente com ela, e atravesse o resto de seus dias como alguém que confiou aos deuses toda a sua alma e toda a sua vida, não sendo nem o tirano, nem o escravo de homem algum. 32º. Considere, por exemplo, os tempos de Vespasiano. Você verá todas estas coisas: pessoas se casando, tendo filhos, doentes e à beira da morte, guerreando, festejando, traficando escravos, cultivando o solo, paquerando, sendo obstinadamente arrogantes, suspeitando umas das outras, maquinando ciladas e fomentando assassinatos, resmungando sobre o tempo atual, amando, acumulando riquezas, disputando consulados e poder político. Muito bem, e todas estas vidas já se foram, não existem mais. Agora, considere a época de Trajano. Tudo continua se passando da mesma forma, e da mesma forma suas vidas já desvaneceram no tempo. Proceda da mesma forma, contemplando desde os tempos imemoriais todas as eras e nações sucedendo umas às outras,
e perceba como tantos homens, após se esforçarem em vida, logo tombaram e se dissolveram nos elementos. Lembra em especial daqueles homens que você mesmo conheceu, que passaram a vida distraídos com coisas sem importância, evitando realizar o que estava de acordo com sua natureza, incapazes de se conformar com a sua própria sorte. Lembra de como eles viveram suas vidas, e assim compreenderá a necessidade de ter sempre em mente que a atenção dada a cada pequeno ato da vida tem o seu próprio valor e propósito, e então, ao dedicar a cada um de seus atos o cuidado merecido, você viverá livre de decepções. 33º. As palavras que um dia já foram familiares, hoje são antiquadas. Da mesma forma ocorre com os nomes ilustres do passado, que hoje são meros registros históricos. Camilo, Cesônio, Voleso, Leonato, e logo após também temos Cipião e Catão, depois Augusto e, finalmente, Adriano e Antonino. Pois se todas as vidas logo desvanecem e se tornam um mero conto lendário, e não tardará a sepultá-las o completo esquecimento. E digo isso acerca daqueles que resplandeceram de forma maravilhosa em nossa história, pois que todo o resto será esquecido pelos homens logo após o seu último suspiro, e ninguém mais sequer falará deles. E para concluir esta reflexão, o que seria até mesmo uma memória eterna? Mera vaidade, nada. O que devemos então nos esforçar seriamente para conquistar em vida? Só isto: pensamentos e intenções retas e justas, ações que visem o bem comum, palavras sinceras, e uma disposição em aceitar de bom grado tudo o que ocorre como algo necessário, natural, que flui do mesmo princípio e da mesma fonte que nos originaram. 34º. De boa vontade, entregue-se a Cloto, permitindo que ela teça o fio da sua vida da forma que achar melhor. 35º. Tudo é passageiro como este dia, tanto aqueles que se lembram, quanto os que são lembrados. 36º. Busque observar a todo momento como todas as coisas se formam por meio de mutações, e habitue-se à ideia de que nada satisfaz tanto a natureza universal quanto transmutar as coisas já existentes a fim de criar novas formas, pois que tudo o que existe é de alguma forma a semente do que ainda virá a existir, mas você só entende por sementes aquelas que são jogadas na terra ou no útero das mães. Esta é uma forma limitada de refletir sobre isso. 37º. Em breve você estará morto, e a sua arte ainda não alcançou a simplicidade, nem você se viu livre de perturbações. Ainda se ilude, acreditando que pode ser ferido pelas coisas externas. Ainda busca conseguir ser benevolente para com todos os seres, e ainda é incapaz de colocar toda a sua sabedoria nas retas ações. 38º. Examina os princípios que governam a vida dos homens, principalmente dos sábios. Observe que tipo de coisas eles evitam e que tipo de coisas eles perseguem. 39º. O que lhe causa mal não subsiste na alma alheia, nem em qualquer modificação ou mutação do seu corpo material. Onde estará, então? O que lhe causa o mal subsiste em ti mesmo, na parte onde reside o poder de formar opinião acerca dos infortúnios da sua vida. Faça com que tal poder abdique de tais opiniões, e tudo irá bem. E ainda que este vizinho tão próximo, o seu pobre corpo, seja ferido, queimado, corroído de chagas ou apodrecimento, de todo modo mantenha quieta e serena
esta parte que forma opiniões. Isto é, deixe que ela julgue que nada do que ocorre igualmente ao homem bom e ao mal é em si mesmo um bem ou um mal, pois que aquilo que se sucede igualmente ao homem que vive contrário à natureza e ao que vive de acordo com a natureza não é em si mesmo nem favorável nem contrário à natureza. 41º. Como dizia Epícteto, você é uma alma pequenina que carrega consigo um cadáver. 42º. Atravessar mudanças não é um mal em si para as coisas, assim como vir a existir por decorrência das transmutações não é um bem. 43º. O tempo é como um rio formado de eventos, uma torrente que carrega tudo adiante, pois assim que algo é percebido, logo é carregado pelas águas do tempo, e outra coisa logo toma o seu posto, e logo esta também terá escorrido entre nossos dedos. 44º. Tudo o que ocorre é tão familiar e bem conhecido como a rosa na primavera e a fruta madura no verão. Da mesma forma se passa com a doença, a morte, a calúnia, a traição e tudo aquilo que alegra ou aflige aos tolos. 45º. Na série de eventos da vida, aqueles que ocorrem hoje são sempre apropriadamente aparentados com aqueles que já ocorreram no passado, pois que tal série não é feita de eventos independentes uns dos outros, unidos apenas pela necessidade e o acaso, mas é antes de tudo um encadeamento que segue alguma razão. E assim como todas as coisas se arranjam de forma tão harmoniosa, então as coisas que vêm à existência não seguem a mera sucessão de eventos, mas um tipo surpreendente de parentesco. 46º. Lembra sempre dos ensinamentos de Heráclito. A morte da terra é tornar-se água, a morte da água é tornar-se ar, a morte do ar é tornar-se fogo, e vice-versa. E pensa também no homem que se esquece do destino do caminho, e lembra como os homens estão sempre se digladiando com aquilo com o que estão mais constantemente em comunhão. A razão que governa o universo e as coisas que eles encontram diariamente e que lhes parecem tão estranhas, e considera que não deveríamos agir nem falar como se estivéssemos adormecidos, pois que mesmo nos sonhos nós parecemos agir e falar, tampouco deveríamos falar e agir como crianças que imitam os seus pais e apenas repetem o que aprenderam. 47º. Acaso um Deus lhe dissesse que você morrerá amanhã ou no mais tardar, no dia depois de amanhã, você não deveria se importar com a data exata, que fosse num ou noutro dia, a menos que pertencesse ao grupo dos maiores covardes, pois quão pequena seria a diferença. Assim, considera também que não há grande diferença entre morrer amanhã ou daqui a muitos anos. 48º. Lembra sempre de quantos médicos morreram, cujos olhos tantas vezes se fecharam para os doentes, da mesma forma de quantos astrólogos se foram após prever com grande presunção a morte dos outros, e de quantos filósofos partiram deste mundo após discursarem infindavelmente sobre a morte e a imortalidade, ou de quantos heróis por fim tombaram após assassinarem milhares de homens, e quantos tiranos já se foram que pretenderam comandar a vida dos demais com terrível insolência, como se fossem imortais. Lembra também de quantas cidades foram inteiramente destruídas, Élica, Pompeia, Herculano e inúmeras outras. A tudo isso soma todos aqueles que você conheceu e já morreram um após o outro. Um homem que prestou homenagens no enterro de outro homem
agora cai morto e é ele mesmo enterrado, e aquele que foi ao seu enterro logo virá a falecer. Tudo isso num curto período de tempo. Para concluir, observa sempre quão efêmeras e insignificantes são as vidas humanas. O que ontem era um pequeno germe, amanhã será um punhado de cinzas ou um cadáver embalsamado. Desta forma, busca viver segundo a natureza neste breve relampejar da vida e encerra a sua jornada pleno de serenidade, assim como cai uma azeitona quando está madura, abençoando a natureza que a produziu e agradecendo a árvore onde ela cresceu e se desenvolveu. 49. Seja como as rochas contra as quais as ondas se quebram incessantemente. Mantenha-se firme e domestica a fúria das águas ao seu redor. Estou infeliz porque este infortúnio me ocorreu? Pelo contrário, estou satisfeito, e minha satisfação decorre do fato de que, apesar de tal infortúnio haver se sucedido em minha vida, eu continuo livre do sofrimento, nem revoltado com o dia de hoje, nem temeroso quanto ao futuro, pois que tal infortúnio poderia ocorrer na vida de qualquer homem, mas nem todos os homens se conservariam livres do sofrimento ante tal evento. Por que então este evento seria um infortúnio e aquele outro uma sorte? E como você julgaria qualquer evento um infortúnio se ele não desvia um homem da sua natureza? E acaso algo lhe parece como um desvio da natureza de um homem, se não é contrário à vontade da própria natureza? Ora, você conhece a vontade da natureza. Terá então isto que se passou o impedido de continuar sendo justo, magnânimo, moderado, prudente, protegido contra a irreflexão e a falsidade? Terá roubado a sua modéstia, a sua liberdade e tudo o mais que constitui o caráter essencial da sua natureza? Assim sendo, lembre-se de aplicar tal princípio em cada ocasião que possa lhe causar aborrecimento. Tal evento não é em si mesmo um infortúnio nem motivo de infelicidade, mas poder suportá-lo com coragem é ao mesmo tempo uma sorte e um motivo de satisfação. 50. Constitui um socorro vulgar, mas ainda assim eficaz para se aprender o contentamento com a morte. Lembrar-se daqueles homens que se agarraram à vida obstinadamente. O que eles conquistaram a mais do que aqueles que morreram cedo? Cedo ou tarde, certamente nos sobrará uma tumba, nada mais. Ceciliano, Fábio, Juliano, Lépido, os homens semelhantes a estes, todos eles compareceram a muitos enterros e, eventualmente, foram eles próprios enterrados. Levando-se tudo em conta, em todo caso, o intervalo entre a vida e a morte é curto. Considere quanto aborrecimento e aflição, quantas más companhias, quantos dias carregando um corpo miserável cabem neste intervalo. Assim, não considere a vida algo tão valioso, não se apegue tanto a ela. Reflita acerca da imensidão de tempo que transcorreu antes que você tivesse chegado e contempla a eternidade que se expande à sua frente, num futuro que passará em muito à sua morte. Neste infinito, qual é a diferença entre aquele que viveu 3 dias e aquele que arrastou seu corpo por 3 gerações? 51. Siga sempre pela via mais curta, pois o caminho da natureza é o mais curto. Fale e haja sempre em conformidade com a mais pura razão, pois tal propósito livra um homem de aborrecimentos, de conflitos, da necessidade de recorrer a artifícios,
e da ostentação.